você que chegou agora, pode soltar o tempo. Você que chegou agora há pouco, antes da abertura que nós fizemos, que a paz do Senhor já esteja inundando seu coração. Você diz amém? Nós estamos aqui nesse culto de festa, nós estamos aqui nesse culto de gratidão. 31 anos de consagração ao ministério do pastor Múcio. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus, glória a Deus. E nós estamos em festa como igreja, porque só o Senhor pode sustentar, irmãos. Porque só o Senhor para referendar, porque só o Senhor, mais uma vez, para derramar a graça, para derramar o renovo, para derramar a paciência, para derramar o ânimo durante uma jornada tão longa, e tão frutífera. É só você olhar para o lado, é só você olhar para igrejas dessa cidade, é só você olhar para igrejas nesse estado, é só você ver aquilo que Deus fez através da vida do nosso pastor e através da vida da nossa igreja. E Deus, Ele é bom, irmão. Você diz amém por isso? E eu sempre fico com essas palavras desafiadoras, né? Trazer palavra para a igreja no momento de festa. Tenho ficado com essas palavras ultimamente e realmente é um desafio. E eu disse assim: Senhor, ontem na verdade eu já estava começando a pensar em alguma coisa. E eu disse: Senhor, o que eu vou trazer para esse povo? O que eu vou trazer para essa igreja numa data tão importante, numa data que nós levamos tanto em consideração? O que é que o Senhor quer que eu traga para esse povo? E aí o Senhor começou a me lembrar alguns estudos que eu tinha, algumas passagens. E o Senhor me levou mais uma vez até o livro do profeta Ezequiel. Você pode acompanhar comigo a leitura. Livro do profeta Ezequiel, e eu vou ler com você. Ezequiel capítulo 43. Você pode botar aí. Joaninha, se você puder botar na... É a Joana que está lá? Se você puder botar, eu acho que na versão corrigida dessa vez. Depois a gente alterna para NVI. Mas eu quero ler, pronto, pode deixar. Vamos ver na século 21. Ezequiel 43, a partir do versículo 12. Eu vou ler com você. E o contexto de Ezequiel é o Senhor falando sobre a construção do templo, tá? Construção, detalhes do templo. Então vai lá. Olha o que é que o Ezequiel capítulo 43, 12 diz. Esta é a lei do templo. Tem uma versão que diz assim: essa é a lei da casa. Sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Essa é a lei do templo. Versículo 13. Vamos lá. São estas as medidas do altar em côvados. O côvado grande é 1 côvado e 4 dedos. Daqui a pouco eu explico para você. Você pode não ter entendido, né? Um côvado grande é 1 côvado e 4 dedos. Eu vou parar aqui essa leitura, porque vão ter os detalhes da construção do altar do Senhor. Vamos ver os detalhes da construção. Vai ver os detalhes da construção do forno, do lugar santo, do lugar santíssimo. Mas eu vou parar por aqui, você pode tirar. Você viu que nesse versículo fala sobre o côvado. Fala sobre o quê? O côvado. Não é normal para a gente, porque não faz parte da nossa medida de comprimento atual. O quê? Um côvado. Hoje a gente vai fazer nós mensuramos por quê? Centímetros, metros, quilômetros, não é? Isso daí são medidas que nós temos aí de comprimento, medidas de distância. Mas no tempo da palavra de Deus, as medidas eram diferentes. E os povos usavam às vezes as mesmas medidas de forma realmente também diferentes. Eles também usavam. O côvado, você vai começar a ler sobre côvado na Bíblia. Isso é extremamente importante. Lá em Noé, lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus ele vai dar toda a ordem como Noé deveria construir o que, irmãos? A arca. E tudo na arca foi construído de acordo com a vontade do Senhor. E ele passou ali para Noé. Mas é interessante que a medida de comprimento mais falada quando Noé vai construir a arca, qual é? É o côvado. Eu preguei uma palavra aqui em 2022, né? Parece que foi ontem. Eu preguei uma palavra aqui que vai se entrelaçar com essa, no qual eu expliquei para a igreja qual é a medida do côvado. E se você não estava aqui, se você não lembra, deixa eu explicar para você. A medida do côvado bíblico, do côvado humano, era da seguinte forma:
era mais ou menos o braço de um homem. É claro que, de acordo com o tamanho, né, sempre haveria alguma variação. Mas é importante você saber disso. Quando você chegar em casa, eu desafio você a você fazer essa medida. Por exemplo, o que é um côvado? Um côvado são 6 palmos de mão. Não é o palmo como a gente mede quando a gente era pequeno, assim. A gente media o palmo assim quando era pequeno, né? Não. O palmo de mão é medido com 4 dedos. E você vai ver que perfeição do Senhor. Se você pegar o seu braço, se você esticar, se você começar a medir a partir do início do seu cotovelo até a ponta do seu dedo, você vai ter 6 côvados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diferença vai oscilar entre 2 centímetros para mais ou para menos. Mas é dentro disso daí. Então um côvado são quantos palmos humanos? 6. E lembre que o palmo é a mão aberta, não é assim, é assim. Então são 6 côvados, essa é a medida do côvado humano. E na tradição judaica, ela fala também sobre a mão do braço humano, que é a mãe do braço humano. Que o braço humano, ele tem a oportunidade, ele tem a grandeza de construir tantas coisas. Com a força do braço, o homem construiu as maravilhas do mundo. Sim ou não, irmãos? Construiu pirâmides do Egito, foi construída a Torre Eiffel, foi construído tantos monumentos. O quê? Com a força do braço humano. Foi o homem que construiu. Eu não estou levando em consideração a forma, mas foi o homem que construiu. Porque Deus, ele dá um entendimento, Deus, ele dá um intelecto. Deus, ele tem abençoado a sua casa. Quem diz amém? Porque Ele tem te dado graça e força para você se esforçar, para você trabalhar e você ter ganho o seu sustento. O que é tudo isso? Isso daí é o braço humano, isso daí é a força humana, isso daí é a sabedoria. Quantas pessoas nessa noite aqui são tão sábias nos negócios? Eu estou falando para pessoas aqui que têm a sabedoria de conduzir uma empresa, sabedoria de conduzir a sua casa, tem tido sabedoria até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas eu estou pregando aqui que têm empreendido e têm dado certo, graças a Deus. Eu falo para tantas pessoas nessa noite que têm se esforçado e Deus tem abençoado. Outros estão ainda na fase do esforço, na fase do plantar, ainda não estão colhendo tantas bênçãos, mas querido, não desista, porque uma hora a sua colheita vai chegar. Quem diz amém por isso? Tudo isso daí é o quê? Tudo isso daí é o braço humano. Tudo isso daí é a bênção de Deus sobre a vida do homem. Porém, queridos, olha, tem coisas, como nós sabemos, que vai chegar no nosso limite. Tem coisas, tem situações, tem algumas questões referente à nossa casa, referente à nossa saúde, referente à nossa família, referente ao nosso chamado, que nós só iremos até certo ponto com a nossa força. E para eu e você nós irmos além, é muito além do côvado humano. Aí já entra, como eu gosto de falar, a 7ª mão. Aí entra o 7º palmo. Aí entra a poderosa mão de Deus. O côvado humano são 6. 6 é o número do homem. Tem coisas que eu e você nós fazemos, beleza, mas tem outras que nós só vamos conseguir quando a 7ª mão chegar sobre nós. Quando a 7ª mão chegar na sua casa. Quando a 7ª mão chegar na sua saúde. Quando a 7ª mão chegar no seu casamento. Quando a 7ª mão chegar no seu ministério. O que é tudo isso? Isso é a poderosa mão de Deus. E como nós precisamos da mão de Deus, irmãos? Sim ou não? E como nós precisamos da mão de Deus? Por isso que o tema dessa palavra não tem card hoje, mas eu quero que você grave. O tema da palavra hoje, sabe qual é? A poderosa mão de Deus. Diga assim: a poderosa mão de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Porque de uma forma muito breve e direta, eu quero falar para você sobre a poderosa mão de Deus. Porque, olha, o primeiro é sobre o ministério. Quem diz amém? A gente está comemorando 31 anos de ministério, do chamado do nosso pastor. E não tem como você chegar a 31 anos sem a poderosa mão de Deus. Sem a poderosa mão de Deus. Eu quero falar sobre a poderosa mão de Deus sobre o ministério, a poderosa mão de Deus sobre a sua família, a poderosa mão de Deus sobre os seus sonhos, a poderosa mão de Deus que nos salva.
Esse vai ser o guia da nossa conversa. O ministério, ele não pode ser exercido sem a mão de Deus. Querido, se você vai para 1 Samuel capítulo 16, você vai começar a ler um pouco da história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi ungido rei de Israel. E se você não conhece um pouco a história, Davi, ele é ungido rei 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes ele é ungido rei de Israel. A primeira unção foi onde? Foi a mais conhecida. A primeira unção foi a mais conhecida. A primeira unção foi lá na sala da casa de seu pai Jessé, na presença dos seus 7 irmãos, na presença do seu pai, na presença do homem de Deus. E é interessante que Samuel, olha, veja só, é um detalhe da história que você tem que entender. Samuel, ele vai chegar para ungir Davi não como um sacerdote. Você sabia? Ele foi como um profeta de Deus. A unção é diferente. Samuel foi o cara, né? Sacerdote, profeta, juiz. Mas a unção de Davi, ele vai ali, ele era os 3, mas na unção ele foi Deus falando com ele, e ele vai lá de uma forma diferente. Por quê? Porque tinha um rei. Quem era o rei? Saul. Tem detalhes na história que eu creio, se você está na igreja há um bom tempo, você conhece. Você conhece. Quando Samuel vai ungir Saul, rei, o óleo estava ali vou usar esse tempo, mas não era, só para você poder entender, tá? Ali num vidrinho, ali numa compota, ali em algo feito pela mão do homem. O óleo estava lá. Mas quando Samuel, ele vai ungir a Davi, o óleo estava no chifre do azeite. Aí não foi o homem que fez, aí veio do céu. Aí só a mão de Deus para gerar, né? Mas um boi que seria tirado o chifre. Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença? Davi, ele vai ser ungido rei. E para que ele pudesse, a primeira unção dele, um garoto, 16 anos mais ou menos, na casa do pai. Vão se passar cerca de 20 anos de perseguição. Ele é ungido a segunda vez, rei do reino do sul, 2 tribos. Vai se passar mais um tempo, e aí os homens, os anciãos das 12 tribos vão chegar e vão dizer assim: Davi, você não é só rei de 2 tribos, você não só é rei do reino do sul, você tem que ser rei de todo Israel. E ali o Davi, ele é ungido rei sobre todo Israel. Na presença de quem? Na presença do próprio Deus, na presença dos homens. E o reinado de Davi foi abençoado por Deus. Nós reconhecemos o reinado de Davi como um reinado extremamente abençoado por Deus. Foi ou não foi? Foi, irmão. Trouxe paz a Israel. Não teve... Davi colocou ordem em toda aquela região. Os inimigos que iam guerrear contra Davi, meu Deus do céu, perdiam todos. Porque tinha um propósito de Deus na unção da vida daquele rei, um propósito do céu na vida daquele homem. Porque não tem como exercer um ministério sem propósito, sem a unção, sem a poderosa mão de Deus, irmãos. Não tem como. A gente vive num tempo hoje onde muitos estão se auto-chamando. Misericórdia. A gente vive num tempo hoje onde pessoas literalmente têm feito barganha para ter o óleo derramado sobre a sua cabeça. Misericórdia, porque, meu Deus, não queria estar na pele desses caras quando se encontrasse com o Senhor. O tempo hoje é muito difícil. Hoje as palavras, em alguns lugares, a palavra de confronto, a palavra de salvação tem fugido. Mas uma palavra que mexe com o ego das pessoas, ela tem sido pregada em alguns lugares. Eu preciso pregar a palavra de conforto, de consolo, de exortação. Essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Como não enxergar a poderosa mão de Deus sobre a vida do nosso pastor nesses 31 anos? Quantas lutas, mas quantas vitórias. Eu acompanho de perto, irmão. Se você está aqui visitando a gente, tá? Ele é meu pai. Se você não sabe, acompanhei de perto. 31 anos. Como não dizer? Olha os frutos, pelos frutos vos conhecerei. A igreja crescendo.
Olha a igreja crescendo, olha a igreja prosperando, olha a igreja avançando, olha os frutos, quantas outras. Nós precisamos entender que um ministério, ele precisa da poderosa mão de Deus, porque, irmão, vê só, como a gente tem muitas vezes falado aqui, olha, meu irmão, ministério, igreja, né? Essa bênção de Deus na terra, tem horas que a gente não pode ter uma visão como administrar uma empresa. Não, igreja é diferente. Muitas vezes a gente vai pela fé, muitas vezes a gente dá o passo e Deus manda o recurso. Muitas vezes nós fazemos e no meio dessa caminhada que estamos fazendo, Deus vem e move. E tudo isso é o que? É direção de Deus. Se você está sentado aqui hoje, é porque você está debaixo de uma direção, de uma visão, de um propósito, que há 31 anos o Senhor tem abençoado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Tem abençoado. A poderosa mão de Deus. Não tem como viver um ministério real se não for pela sétima mão de Deus. Não tem como. Tem que ter a sétima mão. Tem que ter a mão que é invisível aos nossos olhos, mas ela é perceptível na nossa caminhada. Porque nós podemos dizer assim: o Senhor está conosco. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dizer no seu lugar, diga assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. A poderosa mão de Deus sobre o ministério. Mas eu estou falando para a igreja nessa noite, mais uma vez, glória ao Senhor por isso. Estou falando da igreja. Igreja é feita por quê? Famílias, diga assim, famílias. Ah, meu irmão, querido, como não clamar pela poderosa mão de Deus sobre a nossa família nesse tempo? Se você deseja que a sua família ela venha a continuar a prosperar no século 21, sabe o que é que você precisa? Da poderosa mão de Deus. Na sua família você tem que desempenhar o seu papel, tem que fazer as coisas que cabem a você. Mas lembre-se, tem coisas na nossa família que só a poderosa mão de Deus. E como, pastor, e como é que eu posso ter a poderosa mão de Deus sobre a minha casa? Como eu posso ter a poderosa mão de Deus sobre a minha família? Até onde eu posso ir, querido? Olha, João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quer que sua família prospere? Esteja na dependência do Senhor. Quer que a sua família avance? Esteja na dependência do Senhor. Quer que a sua família tenha vitória? Empreenda até onde você pode, mas diga assim: eu dependo do Senhor, porque Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Mas como? Nada que venha a ser durável, nada que tenha uma conotação espiritual. Afinal de contas, ministério é algo espiritual. Afinal de contas, família remete a algo espiritual. Sim ou não, irmãos? Sim, meu irmão. Porque o reino do céu é um reino de família, sim ou não? A Bíblia começa com a família e vai terminar com família. Jesus foi enviado em uma família. Família. Jesus ama família. Jesus ama família. Jesus ama família. Sem a sétima mão sobre a nossa família, nós não temos como firmá-la nesse tempo. Sem a sétima mão, nós não temos condições de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu posso firmar, por exemplo, o ensino dos meus filhos no caminho do Senhor? Como é que eu faço? Porque é tão difícil hoje. Tão difícil trazer para a igreja. É tão difícil trazer para o culto de manhã. É tão difícil trazer no culto do sábado. É tão difícil prender o meu filho. Irmão, Deuteronômio capítulo 6, dá para colocar, Joaninha? Deuteronômio capítulo 6, eu acho que é a partir do versículo 4, se eu não estiver enganado. Eu amo esse versículo. Isso daí só um parênteses aqui, daí que é o Shema Israel, no hebraico.
Shema Israel. É um cântico onde diz: eita, meu Deus do céu. Shema Israel Adonai, Elehu Adonai Echá. Saiu, em hebraico. Quer dizer: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Olha, ouve Israel, Shema Israel, ouve Israel. Shema Israel Adonai, Elehu Adonai Echá. Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Versículo 4, 5 diante, pode botar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Sabe como é que você vai ter os seus filhos? Sabe como é que você vai conseguir que os seus filhos, eles venham a, como família, prosperar nesse tempo tão difícil? Ensinando a palavra de Deus a ele. Ponto, acabou, muito simples. Ensinando a palavra de Deus. Sabe qual é a sua sexta mão? Sabe qual é o seu côvado? É fazer a sua parte, é trazer para a igreja. É ensinar a palavra de Deus em casa. É muitas vezes parar e orar com seus filhos, com sua família. É muitas vezes você ter ali um ensinamento bíblico para você aplicar no seu dia a dia. Irmãos, como não ter esse entendimento? Como é que você quer que os seus filhos eles venham estar firmados na palavra do Senhor, ele venha estar firmado na lei do Senhor, se você não faz até a sexta mão? Porque, e o de resto, pastor? Aí entra a sétima, aí entra o sobrenatural de Deus, aí entra o sobrenatural do Senhor. Eu faço até onde a minha função é trazer, é ensinar, é ser exemplo. Não é ser perfeito, é ser o exemplo. Mas viver a palavra dentro da minha casa. E aí eu fiz a minha parte. Mas qual é a garantia que nós vamos ter? A garantia é por fé. Quem diz amém? A garantia, diga assim, é por fé. É por fé que aquela semente que você plantou, ela vai dar o bom fruto. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, isso é um princípio. É um princípio. Quando ela crescer, não vai se desviar dele. Como que a nossa família ela vai permanecer firme na rocha nesse tempo? A poderosa mão de Deus sobre a sua casa, quando você vive a palavra, meu irmão. Meu irmão, eu agradeço a Deus. Hoje eu agradeço, porque quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, eu não queria vir para a igreja. Não queria vir para a igreja. Quantas vezes não quis vir para a igreja? Meu pai e minha mãe chegavam assim: a gente está se arrumando, viu? Só fala uma vez, se arruma quem está indo para o carro. Já aí da gente se não se arrumasse. Ainda bem que nós viemos. Ainda bem que nós viemos, não é, minha filha? Ainda bem que nós viemos, porque hoje nós servimos ao Senhor. Eles fizeram até onde pôde, mas a sétima mão entrou. Assim será na sua casa, assim será com seus filhos. Traga para a igreja, deixa eles se acostumar com o ambiente da igreja. Aleluia. Irmão, os meus filhos foram ensinados com o ambiente da igreja, de braço. Depois das vacinas, pequenininho, vinham para cá, e o pau quebrava aqui no louvor, e o som, bufo, e ele lá, dormindo, ouvindo louvor. Às vezes acordava, ouvindo louvor, ouvia o pastor pregar, ouvia a palavra de Deus, acostumado com o ambiente da igreja. Hoje eu tenho um excelente problema. Qual é o excelente problema? Meu irmão, o meu excelente problema é ter que tirar meu filho da igreja. Porque se deixar, fica aqui, as reuniões, fica aqui nos treinamentos, fica aqui, pega o violão, às vezes fica aqui tocando. Quando ninguém está aqui, eu já passei, já presenciei, venha para casa, estou indo, agora, está na hora, amanhã tem aula. Se ficar só mais um pouquinho, sabe o que é isso, irmão? Isso é a poderosa mão de Deus. Como
você vai preservar o seu casamento debaixo da poderosa mão de Deus? Você vivendo a palavra, vivendo a palavra. Salmo 127. O Senhor vai abençoar a família. Salmo 128. Abençoada será a nossa mesa. Vivendo tudo isso, vivendo o que a palavra de Deus nos ensina, como ter um casamento nesse tempo tão difícil, querido, dependendo do Espírito Santo de Deus, declarando que a sétima mão está unindo você e sua esposa, o seu marido, cada dia mais, todos os dias. Não pode faltar, sabe o que não pode faltar? O óleo do Espírito Santo na sua casa. Sabe o que não pode faltar? O temor do Senhor no seu casamento. Sabe o que não pode faltar? A palavra. Porque com essa palavra eu vou entender que eu vou precisar de algumas coisas para que meu casamento venha a permanecer firme nesse século 21. Porque com a palavra eu aprendo que não pode faltar amizade. Porque com a palavra eu aprendo que não pode faltar romantismo. Porque com a palavra eu aprendo que não pode faltar comunicação. Porque com a palavra eu aprendo que não pode faltar amizade. Porque com a palavra eu aprendo que não pode faltar amor. Aleluia. Sabe o que é isso? É a sétima mão de Deus. É a sétima mão. A minha só é até 6. Mas o Senhor vem com a sétima. O Senhor vem com a sétima. Mas como, pastor, nesse tempo tão difícil, um tempo de tanta escassez, um tempo onde a família está passando necessidade, como a poderosa mão de Deus? Irmão, obedeça a palavra. Obedeça a palavra, obedeça os princípios. Obedeça os princípios. O princípio da multiplicação de Deus é a obediência. A obediência é obedecer a Deus. A poderosa mão de Deus sobre o ministério, a poderosa mão de Deus sobre a nossa família. Dá para a gente falar tanta coisa sobre família mais, meu irmão, dá para a gente falar tanta coisa. A poderosa mão de Deus sobre os seus sonhos. A poderosa mão de Deus sobre os seus sonhos. Irmão, vê só, qual é o clássico bíblico quando a gente fala de sonhos? Quem? Zé do Egito. É ou não é, irmão? José do Egito, pronto. Mais fácil? Não é o clássico dos sonhos? É, irmão. Gênesis 37. Gênesis 37. Sonhou José. O sonho de José. Usar sol e lua se curvando, as espigas se curvando, nossa. Ele era um sonhador. Irmãos, ele teve o sonho como nós conhecemos. A sétima mão, com a sétima mão sobre a nossa vida nós podemos sonhar, assim como os sonhos de José. Com a sétima mão nós podemos sonhar, porque Deus é Ele quem nos dá o sonho. Diga assim: é o meu Deus quem me entrega os meus sonhos. Quando eu falo sobre sonho, irmão, não estou falando sobre algo que fica vagando. Não sei o que, não é. Não, estou falando sobre. Quando eu falo sobre sonhos, assim, é aquilo que você deseja construir, é aquilo que você deseja adquirir, que está no seu coração. São tantas coisas, aquilo que você deseja viver e que você sabe que está de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Sabe que está de acordo com a vontade do Senhor. É errado uma pessoa ter um sonho de ter um carro? Meu sonho é ter um carro. Não. É errado? Não. É errado uma pessoa ter, o meu sonho é ter uma casa. Isso é errado? Não, não é. Para uns é uma coisa tão pequena, um carro, uma casa. Para outros é o sonho da vida. Para outros o sonho da vida é dar a volta no mundo viajando. Está errado isso, irmão? Não, não está. Desde que isso não ocupe o primeiro lugar do seu coração. Mas tudo isso, quem abençoa, quem é que faz realizar? É a sétima mão, meu irmão. É a sétima mão, porque você pode trabalhar, você pode empreender, você pode ter o dinheiro para a sua viagem, mas se na véspera você ficar doente e for internado, você não viaja. Misericórdia. Mas é assim ou não é? Mas quem é que dá a palavra final? O Senhor. Não é o Senhor? É o Senhor. Você está prestes a realizar o seu sonho de comprar a sua casa. Está quase tudo certo, está tudo caminhando. Mas no dia de assinar o contrato, o vendedor desistiu. Misericórdia. E quem é que faz as coisas acontecerem? É a sétima mão do Senhor.
Assim foi com José, irmão. José sonhou, ele sabia no íntimo do coração dele que Deus havia preparado algo para ele. Agora entenda bem uma coisa: os sonhos eles vêm de Deus, mas Deus provará você no caminho da realização do seu sonho. Ele vai provar você. A prova de José começa exatamente em também Gênesis 37, vai até Gênesis 41, irmão. Vendido pelos irmãos, vai parar na casa de Potifar, falsa acusação, cadeia, da cadeia, bote anos na cadeia. O sonho dele foi provado. Mas se você, irmão, a história de José, você que é crente novo, você que nunca leu a história de José, a partir de Gênesis 37, leia, meu irmão. Leia, querido, você vai ver algo fantástico. Você vai ver como foi essa história. Aí você vai ver algo muito mais além. Sabe o que era? É que em toda a história de José, o que é que chama a minha sua atenção? E a mão do Senhor era sobre José. Ou em outras versões, e o Senhor estava com José. Ou em outras versões, a bênção do Senhor acompanhava o menino. Sabe o que é isso? Era a sétima mão de Deus acompanhando a vida daquele homem. É a sétima mão de Deus acompanhando você na sua jornada. Vai ser provado? Vai ter revés? Vai. Mas Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor vai me ajudar a conquistar. E se eu não conquistar, louvado seja o teu nome do mesmo jeito, porque meu coração não está nisso. Meu coração está em te agradar. Porque eu posso estar cercado de tantas coisas, se não for o Senhor, não preenche o vazio do coração. É bom demais ter as coisas, é bom demais, mas se não tiver o Senhor, é vazio. É vazio. Mas com o Senhor, e com o Senhor, irmão, aí é bênção demais. Aí é bênção demais. Nessa noite eu estou ministrando sobre a poderosa mão de Deus. Já falei sobre ministério. A poderosa mão de Deus sobre a nossa família. A poderosa mão de Deus sobre os nossos sonhos. Porque Gênesis 50, depois que José chega ao trono, depois que ele reconhece seus irmãos, ele se dá a conhecer para os seus irmãos, depois que ele reencontra com seu pai, depois que seu pai até morre, depois que Jacó morre. Aí Gênesis 50, Gênesis 50, versículo 20. José vai dizer para os irmãos que estavam com medo dele se vingar: vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. O meu sonho teve propósito, irmãos. O meu sonho se reunir foi para livrar muita gente. O meu sonho se concretizou, foi para abençoar muita gente. Eu cheguei aqui no Egito, e eu venci aqui no Egito porque a mão de Deus estava comigo. Sabe, no final das contas, sabe por que foi? Foi para que o meu sonho se realizasse e abençoasse tantos povos. Assim será com você em nome de Jesus. Assim será com a sua casa em nome de Jesus. Assim será. A boa mão do Senhor, a sétima mão, a mão que abençoa, a mão que vai estar nos conduzindo na prova dos nossos sonhos, mas é a mesma mão que abrirá as portas para no tempo de Deus os nossos sonhos se realizarem. E eu lembro de uma frase que eu ouvi do pastor Brito. Eu gravei essa frase. Ele escreveu para mim e colocou atrás de um chaveiro que ele me deu de presente. É uma frase que eu gosto muito de usar. Essa frase do pastor Brito, ele dizia assim: os nossos sonhos, sendo divinos, jamais morrerão. Sendo do Senhor, jamais vão morrer. Sabe o que é que vai acontecer? Irá se concretizar para a glória de Deus Pai. Quem diz amém por isso? Diga assim: a poderosa mão de Deus sobre o ministério, sobre família, sobre os meus sonhos, e para me dar salvação. Para me dar salvação. Porque só através da poderosa mão de Deus para nos salvar. Sabe quem é a poderosa mão de Deus nesse exemplo? Jesus. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sabe o que é isso? Em outras palavras, estava todo mundo frito. Porque todos nós pecamos contra Deus. A culpa é lá de Adão. E você faria o mesmo. Quando eu chegar no... Eu contei um amigo meu, disse assim: quando eu chegar no céu, vou pegar
Adão pela goela, disse assim: chega no centro, vai estar adorando, filho, esquece, deixa de brincadeira, ele vai estar adorando, porque todos pecaram e longe, destituídos estão da glória, da graça de Deus. Salvação para o homem só através de quem? De Jesus. Não é da religião, não é das boas obras. Boas obras não salvam ninguém, religião muito menos. Eu gosto das frases: religião apenas nos melhora, mas não nos transforma. Apenas melhora um pouco, mas transformação real, Jesus, em Cristo. Quantas pessoas ainda com os olhos da fé vendados, porque acreditam que a salvação virá por ser um bom religioso, por cumprir os dogmas, por cumprir as normas. Não, meu irmão, você vai para o céu porque Jesus, Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Só entra no céu não tem bom religioso, no céu tem filhos de Deus, ponto. No céu, o céu é povoado pelos anjos, pela glória de Deus e por filhos. Religioso não tem lugar no céu. Agora filhos tem. Agora aqueles que entenderam que precisavam de Jesus na vida. Irmão, olha, essa é a porta de entrada para que você possa viver debaixo da poderosa mão de Deus. É Jesus. Jesus disse assim: eu sou a porta. Sabe que porta é essa? É a porta que abre para a salvação. E na salvação em Deus nós começamos a ser transformados por Ele. São os processos de Deus. É a santificação. Certa vez eu preguei uma palavra aqui que ela foi muito marcante. Eram os 3 S's: salvação, santificação e serviço. É através da salvação que nós somos santificados. Nós começamos a servir a Deus. Tudo isso passa primeiro o quê? Pela salvação. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? Irmãos? A vida eterna. Lembra de João 15: sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nós não podemos ser salvos, mas com Jesus herdamos a vida eterna. Somente através da 7ª mão, da mão de Deus, para obtermos perdão pelos nossos pecados. Deus nos perdoa. Deus, Ele é um Deus perdoador. Deus é um Deus perdoador. Tem gente que diz assim: ah não, eu vou transgredir a lei, vou transgredir a lei de Deus, vou transgredir a lei de... porque Deus é bom e Ele perdoa. Desse jeito não, filho. Não. Desse jeito não. Mas quando há o arrependimento, lembre-se disso. O que é o arrependimento, irmãos? É sentir dor no coração? É sentir dor? Não, a dor no coração, muitas vezes, se não houver a real decisão, vai virar apenas remorso. Mas o que é o arrependimento? Decisão de viver diferente, decisão de traçar um caminho diferente. A nossa vida ela é firmada, ela é cheia de quê? De decisões. Você decide nessa noite receber essa palavra ou não. Você decide nessa noite levar em consideração o que está sendo ministrado desse altar para a sua vida ou não. Você decide se você vai dizer assim: não, eu preciso da poderosa mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus sonhos, sobre a minha saúde. Em nome de Jesus, receba saúde, meu irmão. Quanta gente doente, meu irmão. Quanta gente doente em todos os níveis. Quanta gente doente do espírito, longe de Deus. Quanta gente doente na alma, cativeiros do coração. Quanta gente doente no corpo, doenças realmente que tiram a nossa força, que tiram o nosso ânimo. Irmão, ontem eu estava doente. Nem parece, né? Está gritando tanto. Ontem eu estava arriado, mal, colisando, espirrando. Ontem passei a noite quase que em claro, nariz entupido, tudo. Amanheci hoje, eu disse pro meu pai, eu liguei para ele hoje, só que
por obra de Deus, ele não me atendeu. Caso raro. Ele disse que nem via a minha ligação. Eu ia dizer para ele, sabe o quê? Pai, prepara a palavra que para a igreja eu não vou, não tenho condição. Não tenho condição. Quando foi às 10 e pouca da manhã, eu disse assim, Jesus, deixa eu ficar sem ir para a igreja não, um culto tão especial. Deixa eu ficar sem ir para a igreja não. Deixa eu ficar não sem ir para a igreja. Repreenda essa gripe em nome de Jesus. Foi isso que eu pensei. Foi isso que eu pensei. Vou fazer um parênteses aqui. Se você cresceu como eu na década de 80, meu Deus, não tô vendo isso não. Tinha um desenho animado que era os ursinhos Gummy. E tinha um suquinho Gummy que o cara tomava e na hora ele começava a pular. Aí eu disse pra nossa irmã da secretaria, disse assim, parece que eu tomei o suco, meu irmão, porque na hora chega, parece que pensa a força que veio. Aí eu comecei a fazer essa palavra, comecei a escrever. Tô bom, meu irmão, tô bom. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro meu treino, fui embora treinar. Oxe, tu não estava doente ontem, estava ontem, agora eu tô bom. Agora eu tô bom. Tô bom. Eu estou trazendo um breve testemunho para dizer para você que o nosso Deus, ele continua curando hoje. Meu irmão, pelo amor de Deus, com 5 dias já tá bom, não estava? Ia tá bom. Mas hoje de manhã, e no meio da manhã para cá, só a mão de Deus. Só a mão de Deus. E eu creio nesse Jesus que continua a curar pessoas. Eu creio nesse Jesus que continua a trazer ânimo para a sua vida. Eu creio nesse Jesus que tem o poder de trazer amor ao seu casamento. Eu creio nesse Jesus que tem o poder de gerar vida na sua vida. Eu creio nesse Jesus que tem o poder de mudar a história da sua família. Essa canção fala da bênção de Deus de geração em geração. Essa canção fala da bênção de Deus em o que, irmãos? De geração a geração. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio, irmão, Deuteronômio, que eu estava lendo hoje antes de sair de casa. Deuteronômio, capítulo, cadê? Deixa eu botar para cá. Deixa eu lembrar aqui, anotar. Deuteronômio, capítulo 7. É ele. Deuteronômio. Deixa eu ler esse versículo aqui para a gente orar. Capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém o que, irmão? Que mantém o que? Que mantém a aliança e a bondade por quanto, irmãos? Por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, daqueles que o amam e creem na 7ª mão dele sobre a sua casa, sobre a sua família. Fica de pé, querido, para a gente orar. Fica de pé para a gente orar.